Olá, Ih, a câmera tá invertida. boa noite. Olá, deixa eu procurar meus fones, senão ninguém vai me ouvir. Tá me escutando? Estou escutando muito bem. Tá bom. Eu coloquei meu celular na horizontal. Eu não sei se tá vendo a live, vai. Ah, sim, agora ficou bom. Eu acho que Mais harmonioso. tá gravando. Tudo bem? Pronto, deixa eu ver mesmo. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Aqui estamos eu, Jean Anderson Mafra e Verônica Rimaraidá. Nós somos da Aliança Palestina Maranhão. Seja bem-vinda, Verônica. Muito bom ter você aqui. Quer falar alguma coisa? Obrigada. Só agradecer pelo convite de poder fazer parte e contar um pouco da minha história, que também é a história de muitos dos que tiveram que sair dos seus países. No caso, eu não precisei sair, mas os meus ancestrais, sim. É verdade. Esse caso, né, de diasporamento, ele encontra tantos paralelos com a história do próprio Brasil, né, construído por pessoas que foram diasporadas, né, os pretos escravizados que vieram para cá também foram arrastados de suas terras para o Brasil, construíram o Brasil com os indígenas, né? Tem até um poema que fala a respeito disso, né, que tudo que a gente vê ao nosso redor, por mais que seja uma arquitetura branca, na verdade, uma construção, foi construído, né, por pessoas de mãos negras, né, foram construídas por negros, indígenas, pessoas que sofreram e ainda sofrem até hoje um processo de apagamento, de limpeza étnica, e não é tão diferente do que acontece na Palestina, né, na Palestina ocupada pelo Estado de Israel desde 1948 e que até hoje o povo palestino, de onde vem a sua família, né, árabe-palestina, que sofre esse processo. Então, Verônica, esse convite, né, que a gente te faz, você fazendo parte da Aliança Palestina, e para quem não sabe, a gente descobriu, né, na verdade, sobre a Verônica. A gente não sabia que a Verônica tinha ascendência árabe-palestina. Eu conheço a prima dela, que é uma amiga nossa também, a Jaci Aidar, faz parte da Aliança. E ela conta sobre a sua origem libanesa, né? Então, a Verônica, ela tem a ascendência palestina do lado materno. Conta um pouco aí, Verônica, para a gente, então, para a gente já introduzir com a tua fala, sobre o que tu pode lembrar, né, desse processo, como foi a questão da língua, vocês perderam, como foi esse processo, e que ainda está acontecendo até hoje, né? Um resgate desse elo perdido. Então, nós sabemos pouco sobre o nosso, no caso, meu bisavô. Ele veio da Palestina, a mãe sabe que ele veio da cidade de Jerusalém. Ele era muçulmano, mas chegou aqui no Brasil, foi para Paraíba, para o estado da Paraíba. Lá viveu, teve seus filhos. Parte dos filhos vieram para cá, para o Maranhão, né? No caso, meu avô. E a língua se perdeu. A gente não fala, não tem praticamente nada, a cultura foi apagada. Só sabe que ele fugiu da guerra. Então, foi uma história silenciada, Como tantas entende? histórias, né? É interessante o caso da Verônica, e ela ter, depois de algum tempo, se aproximado de nós, né, via aliança. É como se fosse uma reminiscência, né? A sua identidade indo de encontro
a descoberta, né? Indo de encontro ao passado, né? Tem algo aqui que se identifica comigo. Tem algo que eu perdi e é sempre importante buscar. Verônica, a gente tem aqui um trabalho monográfico de Frederico Mamed. Ele fala um pouco do teu avô, né? O tio de vocês, ele foi entrevistado para essa monografia, o senhor Jorge Mussi Aidar, né? Ele conta sobre o avô dele, né? Jorge Dib Mussi Aidar, que veio do Líbano, Isso. se fixou na região de Barretos, né? Como ele conta aqui. E lá ele tinha terras, tinha gado. E, enfim, ele acabou tendo que ir para Codó, e é onde se estabelece a família Rimar Aidar, né? E como tantos interiores pelo Maranhão, nós temos também Coroatá, onde tem a família Trovão, Murá, tantas famílias que vieram da Síria, do Líbano e também da Palestina, né? Foi o caso da sua. Exatamente. Na verdade, o nosso Brasil inteiro tem famílias vindas no final do século XIX e século XX, né? Depois da Nakba, aí que vieram mais palestinos árabes para cá. E também os cristãos, né? Porque os cristãos sofreram muita perseguição durante o Império Turco Otomano. Exato. Então vieram cristãos do Líbano, da Palestina. Isso. Tem esse processo também, né, que acontece no Império Otomano e que aconteceu mais precisamente, eu acho que com os cristãos maronitas, né? No Líbano, Exatamente. Síria. É interessante porque esses casos de diáspora, eu tenho conversado com vários amigos, né, de origem árabe, aqui no Maranhão. Tem a família Aboud, meu amigo Abdomassi, a família Zobel. A família Zobel é um caso de árabes de fé judaica, né? A família Zobel, ela vem da cidade de Irna, ainda era o Império Otomano. Antepassados da família Zobel vieram e se estabeleceram no estado do Maranhão. E olha que coisa interessante, eles acabaram sendo, na pessoa do ancestral, né, o Dreyfus Nabor Zobel, o primeiro fotógrafo jornalista do estado do Maranhão. Então é um caso aí de diasporamento árabe que vem se estabelecer também em nossas terras, né? São os mesmos processos, os conflitos, né? Já estava acontecendo ali, na verdade, o fim, né, do Império Otomano, que abrangia a região da Turquia, ia do Líbano, ia até o Líbano e a região da Palestina, que hoje está ocupada, né, infelizmente, pelo Estado sionista. Infelizmente. E essa questão da língua, Verônica, o árabe, os seus avós, o seu avô, a sua mãe ainda chegaram a falar. Conta um pouco para a gente aí à vontade sobre isso. No caso, a minha mãe, ela não fala nada de árabe. Ela conheceu meu bisavô, ela é muito pequena. Somente uma tia aprendeu a falar o árabe. Essa tia já é falecida. O restante dos familiares não tiveram, eu não sei se foi interesse ou se foi por parte deles ou do meu biso de ensinar o idioma para eles. Mas por parte foi apagado. Já na minha família materna, o pessoal sabe fazer umas comidas, né? Minha família sabe algumas coisas, mas do idioma só sobrou um palavrão, infelizmente, porque o meu biso xingava muito, meu biso por parte de pai. E qual era o palavrão? Pode falar que eu acho que o Instagram não vai bloquear a gente. Charmota, charmota. Ontem a Ele gente ele gostava falou do que era charmuta, filho da filho puta, da puta. viado, tanto xingamento. Imagina, tanto Palestina, em outros países da região, tem outros significados, né? Pode, mas mais precisamente eu acho que filho da puta, ou então uma mulher que, né? Pronto, Se ficou prostitui, meretriz. legal. O Então, árabe ele é interessante o idioma porque ele
São vários. A gente pensa que é só um árabe, não. Mas tem o árabe libanês, o árabe marroquino, que é bem diferente. Ele é carregado de palavras, de dialetos. É bem diferente. Você não entende muito. É mais fácil tu entender o árabe, o egípcio, porque é o que a gente ouve mais pelo cinema. Porque, querendo ou não, o Egito é como se fosse a Hollywood da região, do Oriente. É verdade, é verdade. É muito triste, né? A gente está falando sobre isso aqui, a Verônica não lembra tanto, não tem tantos dados. E uma das coisas que muitos imigrantes fizeram quando chegaram no Brasil foi exatamente assimilar, e assimilar totalmente com a cultura, os conheceram muito da língua, né? Ficou a culinária, né? Aqui, eu comi um quibe maravilhoso feito por uma mãe do amigo meu, Dona Fernanda Couto, tá? E é um quibe maravilhoso. É totalmente diferente desse que a gente está no mercado, por aí, que fazer. Mas a mesma história. Muitas vezes, muitas razões que fizeram com que as pessoas viessem para o Brasil, né, para as Américas, para essa outra terra prometida, né, ficaram ocultos, né? Muitos familiares não quiseram realmente ou contar, porque são coisas muito graves, sofrimentos que não quiseram, né, lembrar, né, da guerra, realmente a perseguição é algo bem, que fica bem presente na história. E a gente tem que apagar esse sofrimento. Mas é importante, né? É importante conhecer. Exatamente. Essa minha busca pelas origens, para saber, porque é muito ruim, cara. Você fica uma lacuna, entende? E tem essa questão também do meu curso, eu estou estudando história, e despertou mais ainda a curiosidade, sabe? É uma coisa importante. As pessoas têm que saber da sua história. Exato. Tem uma frase, inclusive, que dá um significado maior a tudo isso, né? Que é a seguinte, que uma folha, uma pessoa que não sabe, né, que não conhece o seu passado, é como uma folha inconsciente de que veio de uma árvore, né? Que ela tem toda uma... Por trás dessa folha tem toda uma história, né? Uma árvore que nasce, enfim. Então é importante, sim, conhecer o passado. A Aliança Palestina, eu agradeço a participação de todos que entraram, que estão entrando, né? E para quem entrou agora, nós estamos falando com a Verônica Rimaraidá, que é uma membro da Aliança Palestina Maranhão. É um movimento de luta anticolonial que surgiu em 2018 e ao qual a Verônica, como tantos outros colegas, tanto de origem árabe ou não, que não precisa ser árabe, ser muçulmano para lutar por justiça, seja onde for. E a questão do internacionalismo, aqui no estado do Maranhão, e mais precisamente em São Luís, voltou à cena com a Aliança Palestina Maranhão. Nos atos agora, por exemplo, do passado, dia 29, nós estivemos nas ruas contra esse governo sionista, né, pedindo por vacinas, e estávamos lá com a bandeira da Palestina. E a Verônica mora em Codó, mas esteve também com a gente, né, lutando, emanando forças positivas, e de Codó também, desejando o mesmo. Nós entramos, Verônica, num contexto muito cruel para as pessoas de origem árabe, né, depois do ato patriótico, que foi o pós-11 de setembro, quando George Bush instituiu uma espécie de perseguição, né, que ele podia invadir qualquer país com pretexto de segurança nacional. E é interessante a gente estar conversando aqui sobre isso. Por mais que as pessoas hoje que vivem no Brasil, que têm origem árabe, mas que não se reconhecem com essa identidade, têm apenas o sobrenome ou o histórico da família, as reminiscências, né, algumas reminiscências de lembrança, mas elas acabam sendo atingidas, né, sendo emaculadas por esse ato patriótico, porque o 11 de setembro ficou na memória global como um ataque do Oriente Médio, mais precisamente,
dos países árabes, né, das pessoas de religião muçulmana, das pessoas de etnia árabe, como se os árabes fossem inimigos do Ocidente, inimigos da cristandade. Né? O sionismo, na verdade, como uma base militar do Ocidente em pleno Oriente Médio, no centro do Oriente Médio, ele cria essa propaganda, né? Se faz muito a imagem do árabe terrorista, do árabe mau. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele viajou uma vez para Portugal e, devido ao nome dele, né, ser árabe, ele acabou sendo interrogado, né, antes de entrar no país. E ele não é muçulmano, é totalmente maranhense, brasileiro, só tem o seu nome, a sua origem, né, que é da Síria. E ele contou para mim que ele ficou estupefado, como é que pode, eu estou aqui e, de repente, por causa do meu nome, que é um nome árabe, estão me interrogando como se eu fosse um criminoso, um terrorista, viesse aqui fazer um atentado. Então, o 11 de setembro ele trouxe à tona essa mácula da propaganda imperialista sionista contra as pessoas de origem árabe. Né? Não sei se você já sofreu algo em relação a isso, algum tipo de preconceito. Se alguém já teve curiosidade de perguntar, você pode falar para a gente? Não, preconceito não, só as brincadeirinhas de escola. E aí, terrorista? Só que eu nunca levei. Isso não chega a ser preconceito, é brincadeira por parte deles. É uma brincadeira. Mas, ó, se a gente. É, já carrega nesse tom, tem um tom, né, preconceituoso, um tom de mácula, né? Infelizmente o Eduardo Said ele conta isso, o Ocidente inventou, né? Ele fala sobre essa propaganda, né? Essa representação uma área bem homogênea das pessoas do mesmo jeito. Tem a impressão, né, a imagem do árabe muçulmano, o islâmico árabe, né? Eles não dissociam isso. Tem um cachorro aí, né, Eu velho? vou caçar um lugar que tenha. É na rua. Eu não tenho cachorro aqui em casa. Mas na rua parece que resolveram soltar todos os cachorros. Estão cortando tua fala. Acontece, acontece. Da agora tinha aqui alguém fazendo zoada. Isso só acontece. Eu vou pra cá por causa do barulho. Tô respondendo aqui meu esposo. Tá saindo com o bebê. Pessoal, Pode a falar. Mônica encontra um lugar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é para ela. Pode ficar à vontade, se alguém quiser participar. E a gente desde já agradece a participação de todos. A gente está construindo aqui, eu repito, essa luta anticolonial e tem muitas pessoas de origem árabe, claro, na Aliança Palestina. E também a gente tem uma luta a favor, né, contra as expropriações de terras de quilombolas, indígenas. Eu, por exemplo, sou um membro da Aliança de Origem Afro-Indígena. E assim como a Verônica, as populações desfavorecidas, né, tanto árabes quanto negras e indígenas, sofrem com esse governo sionista que se estabeleceu no Brasil, infelizmente, né, que disse que não ia ter terra. E aqui a gente vai centralizar a questão da terra, né, Verônica? Que os teus antepassados têm Exatamente. terra, né? O povo palestino até hoje está perdendo terras. Perder terra é perder aquele lugar de memória. A terra é o lugar de memória. Veja bem, eu vou falar um pouco de mim, Verônica. Eu Pode descobri falar. recentemente que tenho a origem Tremembé, da tribo Tremembé indígena. Além das minhas origens, como vocês podem ver, negras, né? Eu também tenho origem indígena. Faço do processo desse de miscigenação, né? Que se usa essa palavra romântica, mas o que aconteceu foi um estupro de mulheres negras e mulheres indígenas. E minha avó conta sobre esse processo na cidade de Cururupu, da onde vem o meu ramo da família Mafra. Inclusive, Mafra, eu não sei por que cargas d'água, deve ter sido algum senhor de engenho de origem árabe. A palavra Mafra é árabe. Eu não tenho nada de árabe, mas eu tenho a ascendência afro-indígena e conheço esse passado e esse apagamento que minha família sofreu, né? O meu passado indígena,
meu passado negro, né? Todos os negros e indígenas no Brasil, eles fazem essa busca, né? As pessoas mais conscientes. Qual é a minha tribo, né? De que lugar eu vim, da África, por exemplo, da Nigéria, de Angola. Então, se faz hoje um resgate, né? As pessoas com consciência, que querem conhecer realmente seu passado, sofrem com o mesmo exemplo que a Verônica e tantos outros jovens, né? Que têm origem árabe e que não conhecem tanto do seu passado, por quais razões e motivos vieram parar no Brasil. Né? Então, tem sempre a questão da terra, que a terra é um lugar de memória. A tua família, Verônica, ela veio de Jerusalém, né? Bem simbólico. O Eduardo Said também veio de Jerusalém, né? Que foi um grande escritor e pensador árabe, né? Que escreveu o Orientalismo. Então é importante. A Aliança Palestina também ela faz esse processo. Nós estudamos tanto essas questões coloniais, né, como imperialistas de desapropriação. Né? A Palestina sofreu isso, o Brasil sofreu isso com a ideia do descobrimento, nessa invenção, onde os indígenas foram dizimados também, palestinos também, até hoje estão sendo dizimados e a população negra, principalmente nesse país, né? Mais recentemente nós tivemos mais um caso de chacina aqui no Brasil de famílias negras e a gente tem lutado contra isso, né? Contra essa mentalidade, né? O questão internacional que a gente busca é exatamente fazer com que o nosso país, né, a nossa região, o lugar onde nós vivemos, se pareça mais com a gente. Agora o Peru, por exemplo, teve uma grande vitória com o presidente Castilho, né, que é de origem indígena. Isso já aconteceu na Bolívia com Evo Morales, também de origem indígena. Hugo Chávez na Venezuela, de origem indígena. Mas por que não acontece no Brasil? O Brasil ele vive uma invasão eurocêntrica, né, branca. E hoje, infelizmente, esse governo, nós temos um vice-presidente que ele mesmo já falou, verbalizou isso. O Hamilton Mourão é de origem indígena, mas a doutrina, né, que o nosso exército brasileiro, infelizmente, pegou, que foi a doutrina Truman, ela apaga isso, né? É uma doutrina que, na verdade, serve aos interesses do imperialismo. Então, se destrói a memória indígena, a memória negra, né? Não precisa dizer tanto sobre a Fundação Palmares agora mais recentemente. Então, são lutas iguais, Verônica. São lutas pela memória e são lutas pela identidade, né? Então, você hoje luta por um resgate dessa identidade palestina que você vem da Palestina. Assim como o meu bisavô paterno veio do Líbano, também fugindo dessas questões, né, de guerra. O que eu ouvi da boca dos mais velhos foi a palavra guerra, justamente por isso, por questão de conflitos religiosos, conflitos por poder, por terra. Aqui em Codó, a gente tem o caso do padre João Vilar, tem uma estátua dele, ele é tido como mártir da cidade porque ele foi morto por índios e tal e tal. E cadê os índios da cidade? Cadê as tribos? Não tem nada escrito, essa história foi silenciada. É outra curiosidade, é uma forma, o historiador tem que, é uma forma de reparar. Você pelo menos contar a história do que aconteceu. A gente só tem a história pelo lado do branco, do dominante. Tem Exatamente. todas essas questões para a gente observar. Os quilombos aqui ao redor, os remanescentes, Codó tem bastante. Tem muita história apagada. Inclusive o Quilombo Santo Antônio dos Pretos, que fica em Codó, ele foi um nome que foi colocado também para o Quilombo de outra membra nossa, né, que é aquele Araújo, que a Aliança Palestina fez uma nota, uma carta-denúncia, falando sobre grilagem de terras em Grajaú. O quilombo lá também é Santo Antônio dos Pretos, em homenagem ao de Codó, né? Eu vi, Pretos, no caso, eu vi. é Jaú. E a Aliança também se envolveu nesse conflito, né? Fazendo essa nota. E está tendo uma grande visibilidade a nível nacional, inclusive,
Eu acredito que na próxima semana a Kelly vai estar representando a Aliança, falando um pouco sobre esse caso do Quilombo, né, onde ela é líder quilombola, é uma jovem quilombola e ela luta pela terra. É interessante a gente estar falando aqui essa questão da terra, do apagamento. A terra é o lugar de memória. Se não tem ninguém no quilombo, vão lá os invasores, né, os fazendeiros, com aquela mesma ambição de antes do período colonial, falando de Brasil, e tenta tomar a terra. O quilombola existe enquanto sua terra existe. Né? Assim é o palestino. Assim são os povos indígenas, né, que lutam por demarcação. Quando não tem terra, parece que você fica invisibilizado. Você não é reconhecido. Quem me olha na rua não vai dizer: ah, o Jean Anderson é indígena, ou o Jean Anderson é negro. Me reconhece como negro, né, um marginalizado, podem me abordar na rua, a polícia, enfim, você sofre, tem o racismo estrutural, como se chama. Mas quem vai reconhecer o Jean Anderson como indígena? Porque o indígena não existe no contexto urbano. Hoje nós temos uma luta, eu faço parte também da Renil, com outra colega que é da Aliança, a Lídia Tupinambá. Nós lutamos por esse retorno da identidade, pelo reconhecimento do indígena no contexto urbano. Porque você não deixa de ser indígena. Né? Está nas suas veias, está no seu sangue. Então, existe uma visão colonial, que a gente tem que ter a nossa visão decolonial, que desconstrua isso, que é, o indígena é aquele que está no mato, o indígena é aquele que está fazendo uga-uga. E não, isso é uma forma até de desumanizar o indígena. Por que o indígena não pode fazer medicina também? O indígena não pode ser uma pessoa que estude, que tenha, por exemplo, acesso à internet. Né? Existe bastante essa fala para dizer que o indígena ele não é indígena se ele tiver no contexto urbano. E não é verdade. Mas recentemente a gente teve Falas da Terra, né, que passou na Rede Globo, eles falando sobre esse processo, né, dos indígenas que lutam por esse reconhecimento. Né? Os indígenas eles ainda existem, eles estão na cidade e são essas pessoas, assim como eu, que têm que buscar, né, esse passado, esse apagamento. Porque se eu não sou um europeu, não sou, me reconheço como branco, então o que eu sou, né, em toda a minha miscigenação, com tantas heranças do passado que eu tenho? Então, tudo bem, eu sou um brasileiro e eu sou uma pessoa que fica ali no limbo, né? E as pessoas têm essa mania de fazer fazer seu passado remontar a uma Europa, né? Eu sou espanhol, eu sou português, minha família vem lá da França. Aqui em São Luís a gente tem muito isso. Mas ninguém quer se reconhecer como fruto de um passado onde houve uma guerra, um conflito, de um estupro, como foi do caso da minha família. Minhas antepassadas, minhas mães, negras, indígenas, foram estupradas. Porque é importante conhecer tudo isso, né, Verônica? Conhecer o teu passado, para que não se que repita. não se repita. É interessante como essa memória, principalmente falando agora de Palestina, a memória, por exemplo, do Holocausto, né, da Shoah, do sofrimento judeu. Foi uma catástrofe horrível, claro, se perderam tantas vidas, mas porque que essa memória ela se sobrepõe à Nakba. A sua família veio para o Brasil antes da Nakba, como você mesma contou. Isso. Mas a Nakba, ela é apagada, é ofuscada por essa promoção Sionismo. que o nosso querido tem um pensador, inclusive Benjamin, judeu, que ele fala sobre isso, sobre o Holocausto, né? Então o Holocausto ele se sobrepõe sobre a Nakba. A Nakba também foi um acontecimento e que precisa ser lembrado e rememorado. Foram quase 1 milhão, né? Mais ou menos 750, 800 mil palestinos, 800 mil palestinos que foram expulsos de suas terras para dar lugar a europeus, que muitos deles nem de fé judaica eram. Né? Então, tem gente indo do Brasil, porque diz que é judeu, então faz a sua memória remontar a uma tragédia que é o Holocausto, eu tenho direito de ir para a Palestina, que eles chamam erroneamente de Israel. de, Dizer, de Israel. exatamente. Ah, aqui eu tenho meu lugar, então vai lá e tira uma família Rimara, tira uma família Abode da Palestina, tira tantas famílias
agora, mais recentemente, né, ainda está acontecendo em Sheikh Jarrah, que é um bairro de Jerusalém, está sendo espoliado. Então é isso, nós temos que reavivar essa memória, porque essa memória diz muito sobre a identidade. E a nossa live é sobre isso, sobre esse processo de diáspora. Você vem de um passado, no caso, você vem antes da Nakba para o Brasil, mas você tem que rememorar o seu passado. Se você quer um lugar identitário ali, saber quem eu sou, de onde eu vim, que são as perguntas, né, ontológicas, filosóficas, a gente tem que buscar esse passado. Você lembra mais ou menos o ano que sua família veio para o Brasil, da Palestina? Eu sei de, assim, do final do século XIX. Só eu não sei o ano precisamente. Porque os documentos do meu biso ficaram lá pelo estado da Paraíba, com uma tia. Eu não tenho acesso. É importante fazer essa pesquisa, né? Eu até falei para Jaci também, vamos juntar vocês duas. Jaci psicóloga, você Sim. historiadora, então dá para fazer bastante coisa a respeito disso. É importante, eu também tenho feito em relação às minhas origens afro-indígenas e temos que fazer essa busca, né? O que está se acontecendo na Palestina acontece também no Brasil em relação a essas populações indígenas e negras e que são diasporadas das suas terras, né? Que sofrem um processo todo de apagamento e que é importante buscar novamente. Verônica, e como foi para você esse encontro com a Aliança Palestina? O que te trouxe? Você revivou esse sentimento de buscar o seu lugar de fala, vamos dizer assim, né, que é muito usado, mas a sua identidade, digo mais precisamente, palestina? Como foi? Como você se sente na Aliança hoje? Bom, na aliança, eu me sinto bem pela questão de estar ajudando, né, com essas causas humanitárias, de estar em contato com as minhas raízes, de certo modo. Através da aliança, eu entrei em contato com a FEPAL, né? Aí, através disso, com pessoas que estão lá na Palestina, com as mulheres da FEPAL. Então, muito conhecimento da história, de como vivem, como falam, a questão do idioma, das ervas, dos chás, das comidas. Lá no grupo de mulheres, elas postam, falam sobre política, falam sobre tudo. Pude acompanhar de perto com uma das membros do grupo sobre os acontecimentos lá, quando Israel começou a atacar, entende? Ver de perto, sentir, entende? O que passam por lá. Isso foi importante, Isso ajuda, né, nesse processo sabe? da lembrança, né, de você reavivar essa identidade, né? Você acaba porque isso fica, né, numa memória como se fosse no DNA e a luta que a gente faz hoje, juntando a questão quilombola, a questão indígena e a questão palestina, é exatamente a de fazer justiça, né? Então, o internacionalismo que a gente quer, a solidariedade, são lutas iguais, né? Então, a gente tem que se unir nisso e a gente fez isso na Aliança. A gente tem muita honra de ter a Verônica conosco e a gente tem continuado, a gente vai continuar a fazer e construir isso, né? Esse resgate. Como é que tá o Amin, Verônica? Tá dormindo? O Amin tá brincando com o pai dele. Acabou de comer, Que legal. tá pulando demais. Tá naquela fase que começou a andar que não deixa nada no lugar. E o Amin, ele é bem característico, né? Um nome de origem árabe também, né? Isso. Escolheu. Escolhi significa confiável, digno de confiança. É interessante os nomes árabes porque eu pesquisei que 90% dos nomes são palavras
que estão em uso, sabe? É interessante. Muito bom. Então, gente, para quem está entrando agora, a gente está falando sobre um pouco desse processo de apagamento. Esse apagamento ele existe. A Verônica, a família dela veio, né, relembrando aqui, a quem está entrando agora, veio da Palestina no período antes da Nakba, e nós sabemos o quanto hoje se quer desconstruir o próprio processo, Verônica, né, de identidade palestina, né? O sionismo ele nega. Então, para o sionismo, você não existe, você não é uma Palestina, porque essa identidade nacional, ela não existe. E se deve lutar contra isso. Então, uma colonização de uma terra que já tem um povo, já existia, já sempre existiram palestinas na Palestina. A gente tem que lutar contra essa ideia de uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso é uma invenção da retórica sionista, né? Para dizer que eles retornaram ao lugar deles, quando na verdade nunca houve essa questão de diáspora judaica, né? A gente tem que entender, e eu faço esse estudo no meu mestrado, exatamente sobre essa questão de história linear. A gente tem uma mania, principalmente as pessoas sionistas, cristãos ou judeus, de achar que eles são uma etnia, quando na verdade o judaísmo é só uma fé, né? Então, o que aconteceu foi uma diáspora do judaísmo. O judaísmo, assim como o Islã, assim como o cristianismo, que são todas as religiões do Oriente Médio, houve uma diáspora dali, houve uma conquista, né, de mentes e corações que abraçaram essas religiões, né? O povo palestino, ele sempre esteve lá, né? O Shlomo Sand, que escreveu A Invenção da Terra de Israel, que é um israelense, inclusive, de fé judaica, ele diz que é mais fácil um rebelde do Hamas ser descendente dos antigos hebreus da Bíblia do que esses euro-judeus que vão para lá, tomam a terra dos palestinos e dizem, não, eu voltei para minha terra. Não, a terra dele é os Estados Unidos, a terra dele é a Europa, a Alemanha, é a Ucrânia, é a Rússia. Inclusive, Israel é até conhecido, o estado tampão, que é Israel, conhecido como Estado Russo. É o segundo lugar onde tem mais russos no mundo depois da Rússia, né? São pessoas de etnia eslava, não tem nenhum fenótipo com a terra da Palestina, certo? E é importante dizer porque as duas tradições, elas sempre cruzam, mas na verdade são uma só. Se você lê o... O Deus é o mesmo. Hein? O Deus é o mesmo do Exatamente. catolicismo, do judaísmo e do Islã. O Deus é o mesmo. Ah, mas o Deus do Islã é Alá. Não, camarada. Alá significa Deus em árabe. É como se eu falasse God. God é Deus em inglês. Exato. Deus em italiano. É a mesma divindade. São religiões abraâmicas, pessoal. Não estamos cultuando Anubis, do panteão egípcio antigo, nem Gaia do panteão grego. Exato. É importante trazer essa fala. Eu lembro de um colega que eu estudei há algum tempo Cabala, né, judaísmo, e ele é de origem, né, desta vivo, um grande amigo, de origem marroquina, né? Ele era um árabe de fé judaica, né, marroquino. E ele falou isso uma vez para mim, quando eu estava ainda estudando lá pelos idos de 2006, que eu sempre me dediquei às questões orientais, estudar, e estou terminando agora minha pesquisa de mestrado sobre esse assunto também, em referência ao Maranhão. E eu falei alguma coisa sobre o Islã, sobre Alá e tudo, de uma maneira bem pejorativa, né, com preconceito que eu ainda mantinha dessa visão orientalista errônea. E ele me repreendeu, ele disse, não, ele sendo judeu, não, Janderson, Alá é Deus, né? Então, naquele momento ali, eu entendi, porque é a mesma tradição. Então, a gente tem que desconstruir aqui, nessa conversa, Verônica, a ideia da diáspora, dos sionistas, que disseram que teve, e a história não diz isso.
né? A história diz que não teve diáspora, então eles inventam isso, principalmente as pessoas de religião cristã evangélica, eles acham Os neopentecostais, na verdade. eles têm essa mania de que, não, Israel, o povo judeu voltou à sua terra. Mas não, aqui a gente evoca Shlomo Messias de novo. Quem é o povo judeu? Né? Isso não, que são vários nomes que a terra já teve, que os povos ali também. Na verdade, essas pessoas, elas sempre foram os palestinos. Já foi dita a verdade aqui. Aquelas pessoas que estão lá e que sempre estiveram lá e que nunca saíram de lá, a não ser em 48, expulsas por Na aqui Nakba. pretensamente na Nakba, que pretensamente dizem, não, nós voltamos para nossa terra, esses, na verdade, estão falsificando a história. Porque toda a tradição javista, eloísta, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, Jesus, eles pertencem à história da Palestina. Todos Exatamente. parte da tradição palestina. Quando você fala em Abraão, Isaac, Jacó, quantos palestinos árabes não têm esses nomes? Até o nome Israel, que é um nome árabe, ou seja, do Levante. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essa forma de tentativa de apagar uma tradição por outra como se fossem rivais, mas na verdade elas sempre foram a mesma tradição. Tanto que judeus não sionistas, eles dizem que essa ideia de uma terra para você ir lá e morar, dizer que essa terra é sua, isso nunca teve nada a ver com o judaísmo. Né? A Judith Butler, quando escreveu Caminhos Divergentes, Judaicidade e Crítica do Sionismo, ela denuncia isso. O sionismo, Pode ver. a ideia neocolonial, não tem nada a ver com o judaísmo. Né? Isso é uma construção imperialista, né? Própria do sionismo. Tá tudo bem, Verônica? Tá assim que o celular ia caindo aqui. Não é o Ela Amin que tá. acordou, não. É. Não, a minha tá acordada, tá brincando com o pai dele. Você estava falando do judaísmo. O judaísmo, Jesus, ele é profeta no Islã e é o filho de Deus no catolicismo. Mas para os judeus, não, eles estão esperando ainda o filho de Deus. Né? Tem essa história também. Sim. Eles não são cristãos. Para a galera das igrejas que defendem, eles não são cristãos. Perfeito. Eu não Se não sei. me falha a memória. É, realmente. É uma das nossas missões, Verônica, fazer esse resgate, né? Colocar as coisas, os discursos nos seus devidos lugares. Porque essa luta anticolonial, antiimperialista, que nós temos lá no cá, ela também é uma luta retórica, que acontece no campo das palavras, né? Do discurso. Então, é preciso descolonizar não só a Palestina, mas o Brasil, desse sionismo tosco, que busca o mundo, a tragédia, a catástrofe, e que se alimenta disso, né? de, de falsificações históricas, de mentira. E a gente tem que impor o verdadeiro mundo real, as coisas, como elas realmente são. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a Verônica. Podem ficar à vontade. Durante algumas pessoas entraram. Bom, gente, eu não sei a quantas nós estamos. Esse é um dos bate-papos que a gente vai estar fazendo aqui no nosso movimento, Aliança Palestina Maranhão. Hoje foi com a Verônica e nós teremos também outras oportunidades de estar construindo isso juntos com outros movimentos de solidariedade internacional. Verônica, você quer... A gente pode finalizar? Você quer tecer mais algumas considerações? O que você esqueceu de dizer?
Bom, só um instantinho aqui. Ok, tá tudo bem, era o bebê. É, o Que a Amina, nossa luta, meu bichinho, que a nossa luta é diária, ela vai continuar e nós não vamos nos calar, vamos continuar lutando pelas causas humanitárias e conheçam as nossas páginas da Aliança no Facebook, no Instagram. Tinha você está fazendo a página do site, não é isso? e Eu olhei lá no grupo. construindo o site. Mas tem o Facebook, né, que é a página Aliança Palestina Maranhão, e aqui no Instagram. Vamos estudar um pouco mais sobre as nossas histórias e nos apropriar disso, conhecer um pouco da história do nosso país, da nossa história pessoal e desconstruir essa visão imperialista, ter um pouco mais de solidariedade com o povo palestino que está sofrendo muito. Vocês não têm noção. A gente que está tendo contato com as pessoas que estão lá, a gente sabe, muito triste. Eles estão cercados lá, sabe? Por isso que não vai para frente. Ah, muito triste. É, As fronteiras estão fechadas, entende? Não entra ajuda humanitária. Essa questão das vacinas, gente. Estavam impedindo os palestinos de tomar a vacina contra o Covid-19. Muita gente está morrendo por lá. Essas coisas tristes que têm acontecido lá bombardearam hospitais. O prédio da Al Jazeera foi bombardeado. Aí eles ficam dizendo que Israel só se protegeu. Não, ela não estava atacando Hamas, estava atacando cidadãos. ainda dizem que é uma democracia, né, Vamos. Verônica? Eles se dizem a única democracia. Só que não. Nós sabemos que não, é verdade. Nós sabemos que não. Vamos ter um pouco mais de solidariedade com os outros países. Ah, não está acontecendo no meu país. Vamos ter um pouco mais de solidariedade e empatia com as pessoas. E ao mesmo tempo está, né, Verônica? Porque o governo Bolsonaro é um governo sionista. Ou seja, quando ele se declara Exatamente. sionista, ele se declara contra o povo palestino, né? Quando se faz acordos com empresas israelenses, a gente está dando dinheiro do nosso Estado para financiar. Isso. Você está comprando as coisas deles, você está contribuindo com eles. É importante fazer isso, né? Você quer lutar contra essa neocolonização da Palestina, não compre produtos israelenses. E é o que a gente chama de BDS, né? Boicote, desinvestimento e sanção. E sempre que for possível, né, se junte a essa causa que é internacional e que envolve o Brasil. O Brasil, infelizmente, foi tomado por uma narrativa sionista, né? Se quer o fim do mundo, se quer transferir embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, para dizer que Jerusalém, que é uma cidade palestina, né, milenar, pertence a essas pessoas e ali está o centro de tudo, fica Al-Aqsa, está representado ali também a religião cristã, o Santo Sepulcro, todos esses lugares da memória da tradição palestina estão ali. É bem importante salientar aquela fala horrível do Bolsonaro na hebraica, né? Olha só o local onde ele vai despejar o seu ódio contra comunidades quilombolas. Ele disse que os quilombolas não iam ter um centímetro de terra porque não faziam nada, né? E fazia ali uma comparação dos quilombolas com animais, né? Que ele dizia que não pesavam uma arroba e que não ia ter terra para Eu eles. vi, cara. Então são limpezas étnicas que, assim como na Palestina, está acontecendo também no Brasil, né? É preciso repetir isso e para que se entenda que é uma mesma luta. Quem se alia ao sionismo, seja onde seja, está matando não só a população palestina e sua história,
mas também as populações do próprio país. No nosso caso, as populações pretas e indígenas, que não têm ainda o reconhecimento da sua identidade e da sua humanidade. Então, da mesma forma se faz com o povo palestino. Se diz que eles não existem. É a retórica sionista. E é isso que aqui nós, da Aliança, junto com a Verônica, que nós temos a felicidade de ter em nossos quadros, com a Jaci Aidar, sua prima, nós estamos buscando, construindo aqui no Maranhão. E assim nós pedimos que a todos os estados, aonde quer que seja no mundo, também se faça essa luta de solidariedade internacional. E estaremos, né, Verônica, no próximo ato, hasteando a Sim. bandeira da Palestina de novo e publicando aqui na página, para quem quiser ver, do Maranhão, e que se faça assim nos outros estados do Brasil. É o que a gente pode fazer e nós estamos fazendo muito, porque nós estamos nessa luta que também é retórica. Né? Não precisa estar lá, não precisa ser palestino, não precisa conhecer tanto, basta ser humano e reconhecer a humanidade de alguém que sofre do outro lado do planeta e aqui mesmo, seja onde for. Verônica, suas considerações finais, a gente vai encerrar. Não teve nenhuma pergunta, mas a gente acaba engajando mais ainda a nossa página aqui no Instagram e assim como essa live, onde ter outras mais para frente. Te agradeço desde já. E esse espaço para poder falar um pouco dessa história da perda, né? Da perda das origens, né? Poder estar resgatando e compartilhar um pouco com vocês. Obrigado, Verônica. Um abraço para mim e para toda a sua Ah, família. para vocês também. Tchau.